Temos aqui na carta de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, a forma como o apóstolo se entregou para servir aquelas pessoas em Tessalônica. Ele fala que passou lá, aqui nos primeiros versículos, que passou em Filipos antes de chegar em Tessalônica. Então, Paulo diz que a visita dele em Tessalônica não foi sem nenhum proveito. Então, qual foi o proveito de Paulo? Qual era o proveito de um apóstolo quando ele ia a algum lugar? Era ensinar a palavra, era ensinar a verdade. Se a verdade não fosse ensinada, não tinha proveito naquele lugar. A palavra de Deus tinha que ser o centro da sua missão. Assim também é hoje. Se alguém vai fazer a obra de Deus, vai levar a mensagem, ou o trabalho de um missionário, de um pastor, o proveito é levar a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, que consiste na salvação, no perdão para o pecador, na obra de Jesus. Foi isso que Paulo levou aos Tessalonicenses. Por isso que a visita dele não ficou sem proveito. Mas não é apenas ele levar a mensagem, é a mensagem ser recebida. O trabalho dele é levar a mensagem, ela sendo recebida ou não. Mas ele fala que teve proveito porque teve fruto. Ele anunciou, ele jogou a semente e a semente germinou. E ele diz: vocês sabem também como a gente foi maltratados e insultados na cidade que ele passou antes, em Filipos. Isso está em Atos 16. Paulo foi preso junto com Silas por anunciar a verdade, anunciar o evangelho. E ele está falando isso aqui na carta aos Tessalonicenses. Fomos combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a boa nova a vocês. A boa notícia que vem dele. É importante saber disso. A mensagem a ser pregada às pessoas é a mensagem que vem de Deus. Não é uma mensagem criada pelo homem. Não é falar de si mesmo. Não é conversar sobre qualquer outra coisa paralela, aleatória. Mas a mensagem ela tem um ponto de partida. Ela tem que ser a mensagem de Deus. Ao anunciar a mensagem, é preciso saber que ela está vindo de Deus. Que ela está vindo da Bíblia. Porque se você manuseia a palavra de forma errada, então Deus vai pedir contas no dia do juízo. Ou até aqui mesmo, Deus pode chamar a atenção e você está fazendo um trabalho do diabo. Se você não preza por pregar a palavra de forma genuína. Aqueles que anunciam o evangelho, aqueles que dizem anunciar, têm essa responsabilidade de pregar a boa notícia que vem dele. O que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má interpretação. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos de Deus. Falamos como Deus quer que falamos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar pessoas, mas Deus que põe à prova as intenções. Então ele estava deixando claro que ele estava anunciando a mensagem de Deus. E eles tinham o privilégio disso, de receber essa palavra. Vocês sabem também que não usamos de palavras bonitas para enganar. Nem procuramos vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunho. Nunca procuramos elogios. Isso é algo que muitas pessoas caem por pregarem a palavra. Por verem que estão fazendo algo sublime, eles buscam e eles ficam ansiosos por elogios. Mas Paulo não fazia isso. Essa não é a tarefa de um servo de Deus. O servo de Deus tem que buscar agradar o seu Senhor, não buscar receber elogios. Afinal, a palavra de Deus é loucura para o mundo. A palavra é a luz no meio das trevas. Ela não será muito bem aceita. Então vai ser comum receber mais críticas, reprovações diante do mundo do que elogios.
Paulo diz que tinha o direito de exigir algo dos irmãos por estar trabalhando em relação ao mantimento, ao seu sustento, a bens materiais, de acordo com a sua necessidade, por se entregar ao Evangelho. Ele fala que ele tinha o direito de exigir isso, mas ele não fez. Quando ele estava entre os irmãos, ele foi como mãe. Ele cuidou dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não só a mensagem, mas também a nossa própria vida. Isso é que é estar convicto de anunciar o Evangelho. É preciso isso. Aquele que prega o Evangelho, ele precisa se entregar para servir no envio, na entrega da mensagem. Ele não pode fazer visando outras coisas, ainda que Deus providencie o que precisamos, mas o nosso foco é, em primeiro lugar, agradar a Deus e pregar a sua palavra. Então Paulo, ele trabalhava de dia e de noite, a fim de não precisar do sustento dos irmãos. Aqui é um caso de Paulo, caso que ele optou por isso, não é uma regra, não é mandamento, mas Paulo decidiu abdicar do sustento através dos irmãos por alguma causa necessária que ele viu ali e se propôs apenas em anunciar o Evangelho. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Então isso é uma grande riqueza, que não consiste em coisas materiais, que é conhecer a Deus e viver de uma maneira que agrade a Ele, pois Ele nos chamou para fazer parte do seu reino e da sua glória. Essas coisas são incorruptíveis. Paulo, apóstolo de Cristo, anunciava isso. As coisas de Deus, a mensagem que vem da Bíblia, da palavra de Deus. E a igreja deve estar ciente de que ela precisa receber de Deus. Paulo era um apóstolo, mas existem muitos outros que se dizem apóstolos e não são. Se dizem mensageiros de Deus e não são. A igreja precisa receber aquilo que vem de Deus. Apesar de que a igreja ali estava aprendendo, e hoje também, mas precisa reconhecer a mensagem, pois só ela é o nosso alimento. Vou falar só até aqui. Isso aqui foi 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12.